O panorama desta terça-feira, 22 de dezembro, está começando. Veja o que preparamos para esta edição. No Giro de Notícias, novo fundo de telecomunicações vai financiar expansão da internet no país. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos é homologado pelo MEC. Minas Gerais inicia a consulta pública para a criação de estratégias para o ano letivo de 2021. Você vai ver também. Brasil tem piora na avaliação do Índice de Desenvolvimento Humano. E hoje o advogado Lucas Cota de Ramos vai falar sobre as características e a importância do direito empresarial. E ainda, deputados e senadores discutem políticas públicas para o cinema e o audiovisual. Essas e outras notícias agora no Panorama. Uma nova lei sancionada pelo presidente da República prevê a expansão da internet no país. O serviço será financiado pelo Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e deve beneficiar agricultores familiares, escolas públicas e a população de baixa renda. Com o FUST, que eram recursos que iriam para compra de orelhões, para telefonia fixa e já investimentos que hoje não fazem mais sentido, esses recursos irão agora para levar internet para quem não tem, para levar internet para o homem do campo, conectividade rural, levar telefonia para as regiões mais remotas. O Ministério da Educação, o MEC, aprovou o novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, documento que disciplina esta oferta em nível médio para orientar e informar as instituições de ensino, os estudantes, as empresas e a sociedade. Ainda tem gente que faz curso técnico. E curso técnico dá futuro? Mas no Brasil, não existem muitos cursos técnicos, né? O governo federal, por meio do Ministério da Educação, atualizou o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. São 215 cursos, divididos em diversos eixos tecnológicos. Com certeza, um deles combina com você, né? O novo catálogo está disponível em gov.br/MEC e traz informações detalhadas sobre cada curso. Bom para orientar as instituições que querem oferecer esses cursos, bom para você escolher uma profissão. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Começou a consulta pública realizada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para colher contribuições para a construção do modelo pedagógico para a rede estadual de ensino no próximo ano. A participação é feita por meio de formulário eletrônico que pode ser acessado no site www.educacão.mg.gov.br e também nas redes sociais da Secretaria. A consulta estará disponível até 15 de janeiro. Olá, venho aqui convidar você, professor, pai, aluno, toda a comunidade escolar, os gestores da nossa rede, para participar de uma ação que é muito importante. Estamos lançando a nossa consulta pública que busca reunir sugestões para o planejamento pedagógico para o nosso próximo ano. Essa será uma nova fase de todo o esforço que vem sendo realizado por essa rede diante dos desafios da pandemia, a educação. A consulta pública está sendo lançada no nosso site, pode ser acessada a partir de um formulário. Mas não se preocupe, se você não tem internet, pode procurar a escola estadual mais próxima e participar. Não deixe de dar as suas contribuições. A decoração natalina da Praça Cesário Alvim, no centro de Caratinga, está encantando e transmitindo um pouco mais de paz e leveza em meio à pandemia da Covid-19. Nós já mostramos aqui alguns detalhes dessa ornamentação, como o coreto Ronaldinho Calazans, o túnel de luz, o presépio e o Papai Noel. Mas hoje o destaque vai para a fiscalização sanitária, que faz o controle do acesso de pessoas à área, que inclusive está toda isolada com separadores de público. Essa equipe faz a aferição de temperatura de todas as pessoas que entram, exigem a utilização da máscara e caso a pessoa não tenha a máscara, é disponibilizado. Nós temos dispensadores de álcool gel espalhados por toda a praça, totens avisando, solicitando que as pessoas retirem a máscara somente no momento em que forem fazer as suas fotos
E todas as áreas onde era possível antes, em outros anos, acessar, como o trenó, o Papai Noel, para que a pessoa pudesse tirar foto, a própria casa do Papai Noel que não foi feita, né? Isso tudo foi trabalhado de forma a evitar qualquer tipo de contato nos materiais que estão aqui na praça. O intuito da decoração natalina é trazer um pouco mais de alegria para a cidade. A gente sabe do momento, né, que nós estamos passando, mas que as pessoas venham até a praça, possam tirar suas fotos, possam se alegrar com isso que está sendo oferecido aqui, né, mas obedecendo e cumprindo todos os protocolos, né, aí com relação ao Covid-19. Como a praça tem a avenida e tudo mais, aquelas pessoas que realmente fizerem questão de vir, venham nos seus veículos, venham em horários fora do movimento, mas que, né, possam tirar suas fotos do lado externo. Dá para fazer fotos de toda a decoração sem acessar a praça, né? A iluminação fica acesa a noite toda, então as pessoas podem vir, né, e passar por aqui nos seus carros e tudo mais, mas acessar a praça naqueles momentos de movimentação, a gente pede realmente que as pessoas evitem, porque mesmo tomando todos os cuidados, vigia, segurança, aferição de temperatura, álcool gel, ainda assim existe o risco. E o fato da gente fazer esse projeto, da gente desenvolver esse projeto, é justamente isso, é trazer um pouco mais de alegria para as pessoas. O Brasil caiu 5 posições no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas. Passou da posição 79 para 84 entre os 189 países avaliados. A ONU aponta a falta de avanços na educação e alta desigualdade de renda e de gênero como responsáveis. Apenas 15 quilômetros separam a cidade estrutural do centro de Brasília. A região ficou conhecida por abrigar o segundo maior lixão da América Latina e ser uma das mais pobres do Distrito Federal. O lixão foi desativado em 2018, mas o estigma da pobreza não abandonou a cidade. Mais de 40% dos moradores da estrutural vivem com até um salário mínimo. 44% da população conseguiu estudar só até o ensino fundamental. Situação semelhante a outras regiões do país quando se observa o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Medido há 30 anos pela ONU, o IDH avalia os países a partir dos indicadores de expectativa de vida, a renda média da população e a educação. No relatório desse ano, o Brasil regrediu. No topo da lista dos países com melhor índice de IDH estão Noruega, Suíça, Irlanda e Hong Kong. O Brasil está na posição de número 84. Caiu 5 em comparação com o relatório de 2018, quando aparecia no 79º lugar. Estamos atrás de países como Chile, Argentina, Uruguai e Peru. Nas últimas posições estão nações do continente africano, Chad, República Centro-Africana e Níger. Para a coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano do PNUD no Brasil, a educação é o ponto fraco do país. Uma população com níveis mais altos de educação, com acesso a padrões de educações mais elevados, ela pode sim traduzir, tá certo, esses ganhos em empregos que são mais estruturadores, empregos que se revertem em salários mais altos. Outro destaque do relatório é sobre o meio ambiente. Nesse ponto, o PNUD lançou um alerta. Os incêndios florestais e as mudanças no uso da terra podem transformar a Amazônia em uma savana, bioma semelhante ao cerrado. Já sobre a pandemia, apesar de não ter dados específicos, a ONU prevê que no ano que vem, pela primeira vez, o IDH global deve cair em todo o mundo por causa dos efeitos do novo coronavírus. No quadro Pense Direito de hoje, o advogado Lucas Cota de Ramos vai falar sobre a importância e as particularidades do direito empresarial. Acompanhe. O direito empresarial é o ramo do direito privado que busca estudar e
operacionalizar a relação entre o empresário, os seus sócios, os seus empregados e os terceiros que consomem ou fornecem para a empresa, por assim dizer, né? Passa também pelo estudo de marca, de patente, desenho industrial, passa sobremaneira pelo estudo do conceito de empresa, pelos perfis de empresa, a empresa como uma atividade, a empresa como um estabelecimento, a empresa como a figura do empresário, a empresa como o nome da empresa, a marca. Estuda-se também a figura do próprio empresário, como ele pode se organizar, o que é ser empresário. Ser empresário implica assumir riscos. Então, não pode o empresário, por exemplo, delegar a terceiros o risco que ele assume no exercício da atividade empresarial. Não pode o empresário colocar o risco da atividade no seu consumidor, por exemplo, ou no seu empregado. Não. Ser empresário implica assumir alguns bônus e ônus. Dentre os ônus, assumir o risco. Dentre os bônus, colher os lucros, os frutos daquela empresa. Nós temos aí os tipos de empresários: empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, as sociedades unipessoais, os empresários rurais. Nós temos também o estudo do estabelecimento empresarial, estabelecimento que pode ser físico ou digital. Há empresas hoje que não têm uma estrutura física formada, mas que operam e lucram milhões, por exemplo. Algumas startups, algumas fintechs também, alguns bancos não têm sequer agências hoje, mas operam dinheiro virtualmente e lucram milhões, bilhões até, por assim dizer. Então, nós percebemos cada vez mais que o espaço físico da empresa não é mais requisito para a existência de uma empresa, esse espaço pode ser virtual também. Nós temos aí pessoas que desenvolvem atividades empreendedoras e empresárias em salas de coworking, em que dividem um espaço com outros ali também e usam aquele ambiente como endereço fiscal. Nós temos aí os sinais distintivos da empresa, o nome empresarial, proteção ao nome empresarial. Será que alguém pode criar uma marca ou uma empresa com o nome igual a outra e que opere no mesmo ramo de mercado, no mesmo local especificamente? Claro que não, isso viola a proteção ao nome empresarial. Nós temos proteção a marcas, proteção a patentes, as invenções, os modelos de utilidade e desenho industrial. Nós temos os tipos de sociedades simples, limitadas, etc. Nós temos o fenômeno da desconsideração da personalidade jurídica, que é interessantíssimo. Por exemplo, se você faz contrato com uma empresa, mas aí depois se descobre que aquela empresa, por exemplo, o patrimônio dela se confundia com o patrimônio dos sócios, os sócios da empresa tiravam dinheiro da empresa sem fazer distribuição de lucros de maneira desmedida e não contabilizada, para poder confundir com o seu próprio patrimônio. O sujeito vai lá, compra um carro para ele com dinheiro da empresa, por exemplo, ou então o sujeito já constitui a empresa com a finalidade de aplicar golpes. Essas são hipóteses que você, vítima lesada, pode buscar o judiciário para demandar não só a empresa, mas o patrimônio pessoal dos sócios que assim o fizeram, que se usaram do patrimônio da empresa, se valeram do patrimônio da empresa para fins pessoais ou que constituíram aquela empresa de maneira fraudulenta para aplicar golpes, por exemplo. Também passa pelo estudo do título de crédito. O que são títulos de crédito, os princípios, a peculiaridade de cada um deles, letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, os prazos para se cobrar cada título de crédito, quais são as ações que têm que ser movidas para cobrar cada título de crédito. Passa também pelo estudo de falências e recuperação de empresas, como que se dá quando uma empresa não tem mais jeito, tem que declarar falência. Por outro lado, quando a empresa está ali em maus lençóis, mas ainda é recuperável, existe todo um procedimento de recuperação, alguns créditos são suspensos, alguns são cobrados com mais velocidade ou com prioridade, mas outros são suspensos para que a empresa consiga se manter e assim continuar no mercado e salvar empregos, enfim. Todas essas questões são estudadas e abordadas pelo direito empresarial. Hora de saber os detalhes da previsão do tempo para Caratinga e região. Para quarta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol com poucas nuvens. Previsão de chuva rápida. Os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Bom Jesus do Galho, chove rápido durante o dia e também à noite. A mínima é 20 e a máxima 29 graus. Em Vargem Alegre, tempo com poucas nuvens, chuva rápida. Temperatura varia entre 23 e 31 graus. Há pouco mais de um ano, deputados e senadores do Congresso Nacional criaram a Frente Parlamentar Mista em defesa do cinema e audiovisual brasileiros. Em 2020, os desafios da categoria aumentaram devido à crise trazida pelo novo coronavírus.
A Frente Parlamentar discute e propõe políticas públicas para a produção e exibição de cinema e audiovisual. Ela foi criada em decorrência de uma série de mudanças no governo federal, como a extinção do Ministério da Cultura em 2019. Uma atividade que tem a expressão econômica maior do que muitos setores econômicos em nosso país, que é responsável por mais de 300 mil empregos diretos e indiretos, com crescimento expressivo nos últimos anos, chegando a significar quase 0,5% do produto interno brasileiro do nosso país, com faturamentos expressivos, com recolhimentos de tributos que fazem jus a esse reconhecimento que vem tendo a produção nacional nos maiores e melhores festivais de cinema do mundo inteiro. Por isso é com grande satisfação que eu saúdo a todos e dizendo da alegria de poder coordenar essa frente. Devido à pandemia, as sessões de 2020 estiveram suspensas durante a maior parte do ano, voltando a acontecer por meio de videoconferência. Mas, de acordo com o coordenador da Frente Parlamentar, o colegiado conquistou alguns avanços. Entre eles, a elaboração da Lei Aldir Blanc e a derrubada do veto presidencial da prorrogação do Recine, regime especial que concede incentivos fiscais para instalar salas de cinema em cidades de pequeno e médio porte. Pela proposta, o regime pode ser adotado até 2024. Além dos deputados e senadores, a frente recebe representantes de entidades culturais de todo o país. Úrsula Vidal é presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura e apresentou a urgência em se prorrogar o prazo de execução e liquidação dos 3 bilhões de reais em recursos da Lei Aldir Blanc. Não dará tempo de fazer a liquidação e o pagamento de todos os processos, de todos os selecionados por meio de centenas de editais que foram lançados por todos os estados. Eu compartilho com vocês, mas nós fizemos uma sugestão formal à Secretaria Especial de Cultura para os pontos de redação dessa medida provisória ou de um decreto que altere a regulamentação, o decreto da regulamentação federal, no que tange o prazo limite para execução e liquidação dos recursos. Então, nós fizemos essa sugestão de redação já contemplando as necessidades que nós temos de prazo estendido, não só para liquidação, mas também para prestação de contas, e, obviamente, isso tem impacto imediato nas políticas de fomento ao audiovisual, na medida em que editais com volumes grandes estão dedicados ao fomento a essa linguagem cultural. A partir das sessões, os parlamentares da frente podem formular projetos de lei e pedir providências aos outros poderes da União sobre os temas discutidos. O panorama desta terça-feira vai ficando por aqui. Não perca a oportunidade de seguir conectado com as notícias ao longo do dia nas nossas redes sociais. Pela audiência e companhia, o nosso muito obrigada. Amanhã estaremos de volta. Até lá!